Olá, mentes inteligentes, tudo certinho com vocês? Deixa eu ler aqui para vocês o roteiro que eu escrevi para esse vídeo, tá? Eu gostaria de começar apresentando um conceito que eu chamo de o grande exercício das pequenas coisas, certo? Você imagina aquela situação onde você vira a noite estudando por conta de uma prova que vai acontecer no dia seguinte, né? É lógico que isso envolve esforço. É lógico que tem mérito em você ter passado a noite estudando. E pode funcionar. E você vai lá, passa a noite em claro estudando, vai lá no outro dia, tira uma boa nota e tem muito esforço envolvido nisso. Porém, tem uma atitude que ela é mais difícil do que essa, tá? E que também costuma trazer mais benefícios no médio e no longo prazo, né? Que é quando você, ao invés de passar a noite estudando, você começa a estudar todos os dias de forma consistente, uma quantidade de horas ali previsíveis. E mais do que isso, começa a fazer anotações, começa a fazer resumos do que você estudou naquele dia, para que no dia seguinte, ou aliás, ao longo dos dias, né, você acumule conhecimento suficiente para ir lá e resolver a prova sem precisar ter passado a noite acordado no dia anterior à prova, certo? Então é por isso que eu chamo de o grande exercício das pequenas coisas, porque em tese seria até algo menor, mais fácil, mais rápido de você fazer do que virar à noite, tá? Virar à noite já estudando geralmente é um esforço maior do que estudar um pouquinho por dia, mas é incrivelmente difícil fazer isso. É incrivelmente difícil ser consistente, você conseguir realmente, ao longo do tempo, ir acumulando esse conhecimento ou essas pequenas doses de estudo para que mais na frente você faça a prova e se dê bem nelas, tá certo? Então, de forma geral, o que faz mais efeito, o que tem mais efeito e o que merece ser mais exercitado é justamente você ser mais consistente. Você, ao invés de, eu vou estudar 8 horas no final de semana ou 2, 3 horas à noite, é melhor você estudar até uma quantidade menor de horas, mas todos os dias. E criar o hábito, digamos assim, dessas pequenas doses de estudo, tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês um site, que pode ajudar muito vocês a ganhar essa consistência de estudar todos os dias, certo? Digamos assim, tá? É o Free Code Camp. O Free Code Camp, ele tem versões em português, né? Originalmente ele é em inglês, eu mudei aqui para português, tá? Você pode fazer o login nele gratuito, tudo bem? E então vai ser muito interessante você, você acompanhar por ele. Uma das grandes vantagens dele é que ele tem você consegue rodá-lo no celular, tá certo? Então você consegue estudar no celular por ele. E ele tem muito conteúdo, pessoal, muito conteúdo mesmo, tá certo? Mas o que eu indico, até coisas que a gente já falou aqui em outros vídeos, tá? É usar essa parte aqui do site, que é a certificação de algoritmos de estrutura de dados em JavaScript. E aí você vai ter também um roteiro muito extenso de muita coisa
que não é só ligada a JavaScript em si, mas a programação como um todo. E é um site muito bem feito e que você passa por realmente pequenos passos de cada vez, de uma forma muito consistente. E a ideia é que você faça isso todo dia, que faça isso pelo celular. Vamos dar uma olhada aqui em um para vocês verem o quanto é legal esse site. Então você tem aqui uma explicação, tá certo? Então ele explica aqui em linhas gerais o conteúdo do que ele quer fazer, tá certo? E nesse aqui, por exemplo, ele está ensinando a fazer comentários em JavaScript, certo? Que o comentário em código, né? É você ter uma linha que não vai ser interpretada, que não vai ser compilada, que não vai ser executada. Ou seja, para aquele programa, aquela linha que você está escrevendo, ela não tem nenhum tipo de valor, né? Então ela é realmente só um comentário. No caso do JavaScript, eu tenho duas formas de comentário. Eu tenho o comentário por linha, um comentário que só tem uma linha, que aí eu uso o barra barra, e aqui eu posso deixar um comentário, tá? E eu tenho o comentário de múltiplas linhas, né? É um comentário que a gente diz que abre o comentário, tá? E aí você pode, por exemplo, aqui também deixar e na linha de baixo tá? E aí você fecha esse comentário. Então poderia ter várias linhas aqui e no final você fecha. Eu não sei se você percebeu, mas aqui embaixo, aqui na parte de baixo, ele vai dizendo quando você tem um erro aqui, ó. Então, você vai escrevendo, ele já vai comentando. Ó, por exemplo, aqui ele está dizendo que tem um erro, né? Tem um erro aqui, comentário que não terminou, um comentário em aberto. Mas aí eu vou fechar, aí o erro some. Mas todos os exercícios aqui do Free Code Camp, ele tem esse formato de ele tenta explicar para você o que ele quer, e aí ele pede para vocês, no caso aqui, ó, ele diz, ó, você pode fazer comentários com uma linha e tal, e aí ele pede para você criar um comentário de cada tipo aqui. E aí você vai executar o teste, né? Você vai rodar como se fosse o que você escreveu aqui nesse lado de cá, e ele vai dizer se você acertou ou não. Então quando você clica aqui, ó, ele já acertou, e eu concluí até agora 5% do curso básico, né? E aí ele pode dizer, ó, você pode ir para o próximo desafio. E qual é o próximo desafio? Aí ele vai dizer que vamos fazer aqui declarações de variáveis. Então ele vai dizer aqui quais são os tipos de variáveis que ele tem, todos os tipos aqui que o JavaScript permite, né? Ele vai falar sobre esses tipos. E no final ele vai dizer assim, ó, use a palavra var para a palavra reservada var para criar uma variável chamada myName, certo? E é isso, só isso. É isso que ele quer. Quer que você crie uma variável chamada myName, certo? Então, assim faremos, tá? myName. Tá? E aí eu vou rodar. Certo? E aí ele está pedindo só para eu terminar aqui com um ponto e vírgula. É interessante, a maioria dos interpretadores interpretam JavaScript com ou sem o ponto e vírgula, mas é uma boa prática, digamos assim, você utilizar ponto e vírgula, tá certo? Então aqui, ó, quando eu rodar, vai dar concluído. E aí você vai para o próximo, certo? E ele vai marcando aqui, ó, todos os que você concluiu, todos os desafios que você concluiu. E como eu falei antes, ele ainda tem a vantagem de funcionar no celular. Então você pode estudar no celular também, tá certo? Então essa
seria a grande vantagem, inclusive, como eu já indiquei em vídeos passados, de começar a aprender a programar em JavaScript, tá certo? É algo que faz sentido para que você talvez consiga evoluir um pouco mais rápido, para que você tenha mais opções de lugares para programar, seja mais fácil para você estar no ambiente que você precisa para exercitar a programação, tá certo? Por favor, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa um like, escreve nos comentários o que você acha do site ou qualquer dúvida que você tenha sobre programação. E não esqueça nunca que, por mais difícil que seja o começo, calma que eu tenho um plano.